Boa noite, nós somos acadêmicos de Engenharia de Produção e vamos falar um pouco sobre as 7 ferramentas da qualidade. No momento, estamos elaborando um trabalho para a disciplina de Gestão de Qualidade 1. Meu nome é Grace, eu vou falar um pouquinho sobre a folha de verificação. A folha de verificação é aparentemente muito simples de se aplicar e por isso é considerada a mais utilizada entre as 7 ferramentas da qualidade. Também conhecida como lista de verificação, checklist ou lista de recolhimento de defeitos, é um formulário utilizado para padronizar e facilitar a coleta de dados, além de uniformizar a verificação e execução de processos. É um formulário planejado para coletar dados, portanto, é uma ferramenta genérica que serve como primeiro passo no início da maioria dos controles de processos ou esforços para a solução de problemas. Na indústria, dados registrados em folhas de verificação ajudam a entender se os produtos têm as especificações exigidas. Por exemplo, é comum utilizar a folha de verificação para localizar defeitos, contar a quantidade produzida, classificar as medidas, verificar existência de determinadas condições, verificar reclamações e seus tipos, causas de efeitos e também causas de defeitos. Quando usar uma folha de verificação? A ferramenta permite uma rápida percepção da realidade e uma breve interpretação da situação, o que auxilia na redução de erros e evita que o mesmo volte a ocorrer. A padronização das informações garante maior confiabilidade no processo, criando embasamento para as ações de melhoria de processo e pode ser utilizada para distribuição de processos de produção, onde controla a produção através de amostragens. Quando os dados coletados podem ser observados e recolhidos repetidamente pela mesma pessoa ou no mesmo local. Quando há verificação de itens defeituosos, para avaliar causas de defeitos, ou seja, usado para coletar dados que provêm de causas de produtos defeituosos. Coletar dados sobre a frequência ou padrões de eventos, problemas, defeitos, localização de defeitos e a causa dos defeitos. Coletar dados de um processo de produção, verificar a execução do processo, seguir um checklist assegura que a execução correta de todas as partes do processo, delegar tarefas facilmente. Então, aqui na tela temos um exemplo de folha de verificação que apresenta os principais defeitos de uma linha de produção. Podemos observar que ela especifica o processo, o operador, o turno, a máquina, caso haja mais que uma máquina que realize a mesma função, o supervisor, que deve assinar a folha de verificação, como conferindo os dados que o operador vai lançar na folha, a fábrica, qual a linha de produção e a data. Também é comum utilizar a folha de verificação para avaliar pesos. Nesse caso, então, temos um peso padronizado e o operador vai marcando conforme o peso de determinado produto. Seria isso, muito obrigada. Olá pessoal, então agora nós vamos falar um pouco sobre mais uma ferramenta da qualidade, que é o diagrama de dispersão. Então esse diagrama ele é um gráfico utilizado para a visualização do tipo de relacionamento existente entre duas variáveis. Então, de modo geral, o gráfico de dispersão é usado para relacionar uma causa e um efeito. Então existem alguns padrões de relacionamento entre duas variáveis. Existem vários relacionamentos, mas os principais que acontecem são estes, que é a correlação positiva, que é quando o aumento de uma variável leva ao aumento de outra. Existe também a correlação negativa, que é o aumento de uma variável leva à diminuição da outra variável, e existe a correlação inexistente.
que a variação de uma variável ela não leva a uma variação sistemática de outra variável. Então, quando é feita a análise do diagrama, desse tipo de diagrama, ele deve-se primeiramente verificar se não existem outliers, porque esses outliers eles podem ser decorrentes de registros incorretos dos dados ou presença de algum defeito no instrumento de medição utilizado. Então, esses outliers eles devem ser eliminados do conjunto de dados somente quando existir uma forte evidência de que eles resultaram de um erro de registro ou de medição ou de cálculo ou também de algum funcionamento inadequado de algum equipamento. Mas por outro lado, esses outliers eles também podem representar observações não usuais, mas perfeitamente plausíveis, ou seja, que ocorrem na massa de dados. Quando isso ocorre, os outliers eles podem fornecer informações importantes sobre o processo que está sendo analisado, como no caso em que o outlier ocorre como resultado da atuação de alguma variável que não estava sendo considerada. Então, quando ocorre isso, então podem resultar em melhorias no processo ou em um novo conhecimento sobre a forma de atuação de fatores cujos efeitos na variável resposta y ainda eram desconhecidos. Então agora nós vamos para um exemplo para melhor entender o gráfico de dispersão. Então aqui nós vamos fazer uma relação da idade de um grupo de pessoas com os seus respectivos pesos. Então deve ser separado aqui em duas colunas, aqui a idade e o peso. E aqui acima é só selecionar todos os dados e inserir dispersão, aqui já tem, e selecionar o gráfico de dispersão, que ele vai dar o gráfico já desta forma. Então neste caso nós podemos perceber que não existe uma relação linear entre a idade e o peso, porque esses dados eles não seguem uma linha de tendência, ou seja, eles não seguem uma média. Então a partir daí nós podemos concluir que não existe uma relação linear entre a idade e o peso dessas pessoas, certo? Espero que estejam entendidos, que tenham entendido o conteúdo, e muito obrigado. Meu nome é Natália, eu vou falar sobre a carta de controle. O objetivo dessa ferramenta é observar se o processo está dentro dos padrões e evidenciar quando há presença de causas comuns ou especiais. Dessa forma, é possível aplicar medidas que corrijam essas variações indesejadas. As causas comuns são aquelas inevitáveis e têm relação com o sistema em questão. As causas especiais são aquelas que podem e devem ser evitadas, por exemplo, falhas causadas pela equipe. São inúmeros os benefícios que podem alcançar utilizando a carta de controle. Devido à fácil identificação das causas de variação, é possível diminuir os retrabalhos e garantir a qualidade do produto final, diminuir os custos e garantir melhorias constantes. O ideal é manter a variação dentro do espaço onde está a linha média, seria essa azul. Se essa variação ultrapassar o limite superior ou o limite inferior, significa que algo está fora dos padrões. Portanto, é necessário identificar as causas e aplicar as soluções necessárias para que as variações fiquem dentro da média. Então, aqui ele estaria fora dos padrões e aqui ele estaria dentro dos padrões. A carta de controle possui dois tipos de gráficos. A carta de controle por variáveis é a mais complexa, porém apresenta um maior número de informações. O benefício de utilizar esta opção é a possibilidade de aplicar ações preventivas. O controle por variáveis também permite a identificação das falhas com maior facilidade. A carta de controle por atributos. A medição da carta por atributos consiste em identificar se o processo está conforme ou não. Essa é uma opção mais simples de ser realizada e permite aplicar ações corretivas. A vantagem da carta de controle é mostrar as tendências ao longo do tempo de um determinado processo.
apresentam dados estratificados em diversas categorias e é útil para comparar dados resultantes de processos de contagem. As desvantagens elas têm que ser atualizadas conforme o período mostrado no gráfico, pode ser diariamente, semanal, mensal ou anual. É genérico, não há detalhes sobre a informação, o histórico ou composição, e tem que ter conhecimentos básicos de estatísticas para poder utilizar e escolher o tipo mais adequado para cada situação. Podemos perceber que essa ferramenta auxilia a equipe a identificar as causas raízes das irregularidades que ocorrem durante o processo. Desta forma, é possível inovar e aprimorar constantemente os procedimentos internos, garantindo a satisfação dos clientes. Obrigada. Meu nome é Tuane e eu vou falar sobre o diagrama de Ishikawa. Também é conhecido como diagrama de causa e efeito ou um diagrama de espinha de peixe. É um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio em discussões de um problema prioritário, em processos diversos, especialmente na produção industrial. Em sua estrutura, as prováveis causas dos problemas efeitos podem ser classificados como sendo de 6 tipos diferentes, quando aplicada a metodologia do 6M. Iniciando agora pelo método, que significa toda causa envolvendo o método que estava sendo executado o trabalho. A máquina é toda causa envolvendo a máquina que estava sendo operada. A medida é toda causa que envolve os instrumentos de medida, sua calibração, a efetividade de indicadores em mostrar as variações de resultado. O meio ambiente é toda causa que envolve o meio ambiente em si, ou o ambiente de trabalho. O material é toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado no trabalho. E, por fim, a mão de obra. É toda causa que envolve uma atitude do colaborador. O diagrama pode evoluir de uma estrutura hierárquica para um diagrama de relação. O Ishikawa observou que, embora nem todos os problemas pudessem ser resolvidos por essas ferramentas, ao menos 95% poderiam ser, e que qualquer trabalhador fábil poderia efetivamente utilizá-las. O diagrama de Ishikawa pode também ser utilizado na verificação e validação de softwares. Essa ferramenta dá ao usuário uma lista de itens para serem conferidos por meio do qual se consegue uma rápida coleta de dados para várias análises. Exemplo disso é o efeito ou problema é fixo do lado direito do desenho, onde a gente identifica o problema e por as espinhas aqui, que são os M's, são as influências ou causas maiores são listadas no lado esquerdo. O diagrama de causa e efeito tem a finalidade de descobrir a causa raiz de um determinado problema e por isso deve ser trabalhado em grupo e não individualmente, pois toda ideia é bem-vinda além de levar menos tempo e solucionar o problema. Tem como benefício ajudar a enfocar o aperfeiçoamento do processo, registra visualmente as causas potenciais que podem ser revistas e atualizadas e provê de uma estrutura para o brainstorm. Obrigada. Então, continuando com as ferramentas de qualidade, sou o Felipe Ricardo Scherer e vou falar um pouco mais sobre a estratificação. Estratificar consiste em dividir dados em diferentes estratos, camadas, ou seja, dividir os dados coletados em duas ou mais subpopulações de forma a obter uma variedade maior de informações. Podemos dizer também que a estratificação é uma ferramenta de qualidade, é a separação dos dados levantados em grupos distintos, como por exemplo, estratificação por local, estratificação por data, estratificação por turno, estratificação por tipo, e assim por diante. A estratificação permite analisar os dados separadamente para descobrir onde realmente está a verdadeira causa de um determinado problema. É uma importante ferramenta que auxilia na solução do problema.
Para explicar melhor, vamos ver um exemplo que eu peguei da internet, onde que é de uma empresa prestadora de serviços de fornecimento de refeições industriais. Observou-se que durante os últimos 3 meses, as sobras nos pratos dos usuários atendidos em um refeitório de uma fábrica aumentaram consideravelmente, conforme demonstra o quadro de quantidade de comida desperdiçada. Como podemos ver, aqui tem um quadro de comida desperdiçada. São divididos entre o turno do dia, o turno da noite e entre os meses, janeiro, fevereiro e março. Como pode-se observar, no turno do dia em janeiro foi desperdiçado 20, em fevereiro 19 e em março 17. No turno da noite, pode-se ver um desperdício de 30, em fevereiro 51 e em março 63. Com a estratificação dos dados coletados, podemos perceber que o maior volume de desperdício ocorre no jantar das sextas-feiras, como podemos observar aqui. Assim, fica mais fácil identificar a causa do problema. Alguma coisa está acontecendo nas sextas-feiras. A técnica de estratificação permitiu isolar o problema, que agora as ações e a solução do problema, desperdício de comida, podem ser aplicados no ponto exato, ou seja, num dia que há maior quantidade de comida desperdiçada, na sexta-feira. Como podemos ver, aqui fizemos uma média da quantia desperdiçada. Como podemos ver que a sexta-feira houve a maior desperdício de comida. E também, como podemos ver, a técnica de estratificação é muito simples e fácil de ser aplicada na identificação de problemas. A estratificação, resumidamente, é a separação de grupos conforme as suas qualidades, suas características. Como dados os exemplos anteriores, estratificação por local e por data, ela funciona nesse sentido para conseguir isolar a identificação do problema mais facilmente. Então, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Rigo, certo? E eu vou falar sobre a ferramenta Diagrama de Pareto. O Diagrama de Pareto é uma ferramenta qualitativa, certo? Que serve para elencar prioridades na hora de definir como atuar, seu plano de ação ou para tomada de decisão. O Diagrama de Pareto, certo? Nada mais é que um diagrama de barras, onde ordena frequências de ocorrências da maior para a menor, permitindo a priorização dos seus problemas. Ele também é conhecido como a regra do 80-20, certo? Onde ele diz que 80% dos seus problemas são causados por 20% das suas causas. E ele é utilizado normalmente nas organizações para identificar quais problemas os engenheiros, analistas, os coordenadores devem atacar para estarem melhorando a performance e o desempenho da sua organização. Aqui na tela a gente tem uma lista, certo? Um exemplo de um diagrama de Pareto, onde eu trabalho aqui com paradas de máquina que acabam reduzindo a disponibilidade do equipamento para a produção. Então eu tenho aqui a lista com os motivos, certo? Das paradas, os tempos gastos em certo período, o percentual e o percentual acumulado. E aqui do lado a gente tem o gráfico de Pareto, já elaborado, onde eu tenho aqui os motivos de parada ordenado do maior para o menor, certo? Representando onde fica os 80% dos seus problemas. Ou seja, eu tenho aqui em primeiro como maior o setup, que é o que toma mais disponibilidade da sua máquina. Depois eu tenho gestão de pessoas, aguardando o produto, engrenagem quebrada, falta de material e aguardando a etapa anterior. Nesse caso aqui, como eu não tenho um motivo de parada que realmente representou 80% bem certinho, bem em cima, eu tenho 77 e depois 84, e eu pego o motivo, fica meio qualitativamente a minha escolha. Mas normalmente eu procuro pegar o motivo onde o valor seja mais próximo de 80%, certo? Então nesse caso aqui eu pegaria a partir da aguardando a etapa anterior. Então, para resolver os meus problemas de disponibilidade com essas informações que eu tenho aqui, eu deveria fazer trabalhos ou elaborar meu plano de ação em cima desses problemas aqui, que é o setup, gestão de pessoas, aguardando produto, engrenagem quebrada, falta de material e aguardando a etapa posterior. Certo? Então aqui tem a exemplificação do Pareto, bem sucinto, bem tranquilo, e era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, beleza? Valeu, tchau! Olá, eu sou o Jefferson Ferrari e neste vídeo então eu vou falar um pouco de uma das ferramentas da qualidade, que é o histograma. Bom, então primeiramente vamos para uma definiçãozinha rápida do que é o histograma. Então ele é um gráfico de barras no qual o seu eixo horizontal
ele é subdividido em vários pequenos intervalos. Ele apresenta os valores assumidos por uma variável que é de interesse. Então, para cada um desses intervalos, é construída uma barra vertical, cuja a área deve ser proporcional ao número de observações na amostra cujos valores pertencem ao intervalo correspondente. Então, o histograma ele dispõe as informações de modo que seja possível a visualização da forma da distribuição de um conjunto de dados e também a percepção da localização do valor central e da dispersão dos dados em torno desse valor central. Ou seja, em outras palavras, o diagrama ele permite visualizar graficamente a tendência central e a variabilidade, ou seja, a frequência de um conjunto de dados. Então aqui vamos para um exemplo para melhor entender o histograma. Então imagine que os clientes de uma loja virtual eles possam avaliar os produtos usando notas que variam de 1 a 5 estrelas. Então após um mês a empresa ela registrou 50 avaliações para um de seus produtos. Então construa um diagrama e discuta os seus resultados. Então aqui são as avaliações dos clientes, as 50 avaliações durante o mês dos clientes, e olhando assim todos esses dados, a gente é muito ruim de identificar se esse produto foi avaliado de uma forma boa ou ruim. Então vamos organizar esses dados e construir um histograma para melhor visualizar e concluir se o produto realmente está sendo bem visto pelos clientes. Então o que nós fizemos organizamos aqui através das frequências das avaliações das estrelas de 1 a 5 e a partir daí nós construímos o nosso histograma. Então a partir da construção do histograma nós podemos identificar que a concentração de notas, as maiores concentrações de notas então estão entre 4 e 5 estrelas. Isso permite avaliar que a avaliação é mais positiva do que negativa. E também nós podemos ver que existe uma grande variabilidade entre os clientes, ou seja, não existe uma concordância de que o produto realmente é bom, ou seja, os clientes não acabaram não chegando a um consenso se realmente o produto é bom ou não. Então o histograma ele é usado basicamente para poder facilitar a visualização dos dados de uma melhor forma. E é isso aí, muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenham entendido o conteúdo. Tchau!